Voltamos com um Sem Censura hoje falando de transgêneros. Camila, perguntas, comentários? Tem um recado pro Leonard, da Mariana Castro Moreira. Ela queria deixar um abraço muito carinhoso e a enorme admiração que ela tem por você, que ela teve a oportunidade de ser e a honra de ser sua professora de psicologia. Ela diz, força querido, estamos juntos. E a Amélia Araújo, ela pede para falar sobre a questão de que muitos adolescentes se suicidam por não serem aceitos pela sua orientação sexual. Como que a gente pode ajudar para reverter essa situação? Olha como é importante isso, né? Por exemplo, a orientação sexual, a identidade de gênero, né? Parece pouco que falávamos aqui, mas enquanto homem trans, mulher transexual, meninos gays, meninas lésbicas, parece que tem que estar negociando 24 horas por dia, né? E isso, o impacto emocional disso, de ter que negociar sua identidade até na hora de apresentar um cartão de crédito. Não é pouco. Claro que não. O impacto emocional é muito grande, né? E eu falo muito nos atendimentos a toda a população LGBT, né? Como é importante falar isso aqui. Ah, que bom que eu posso falar isso aqui. É mais fácil você se assumir, por exemplo, no caso do Leonardo, como uma mulher lésbica do que se assumir como transgênero? Entendeu? Você estava com a vida mais facilitada como mulher lésbica? Ou é uma coisa que é uma imposição sua de... Eu acho que tem diferença na orientação sexual e identidade de gênero, né? Então, eu acho que não. Não é fácil de jeito nenhum. Não é fácil de jeito nenhum. Assumir a tua identidade também é muito difícil. Eu acho que é até mais difícil. Mais difícil não é nem que eu falo assim sobre cirurgias, sobre nada disso. Eu acho que é mais pela sociedade. A sociedade não aceita, não discrimina, entendeu? Eu acho que o que acaba modificando é que quando a gente fala de orientação sexual, é uma coisa mais íntimo. Né? Então, a orientação sexual pode ficar somente na sua alcova. A sua vida sexual, você lá do jeito que você resolve. Você não precisa expor, você não precisa fazer com que todos saibam da sua vida sexual, né? Da sua orientação sexual. Agora, quando a gente fala de identidade de gênero, não tem como a gente negar. Né? Então, assim, é um evento para ir na padaria de manhã. Né? Você pode sofrer bullying, sofrer violência, virar piada do bairro ou não, né? Dependendo da sua realidade, mas eu acho que essas duas diferenças. Então, assim, dependendo da orientação sexual, você pode deixá-la somente no privado, enquanto a identidade de gênero divergente, ela não tem como você esconder. Quer dizer, no fundo, você está sofrendo mais agora. E mesmo assim... Apesar de deve ter um nível de satisfação pessoal, Até que agora não, mas no início... Não, eu fiquei muito impressionado com essa história da faculdade. Isso é muito importante, né? Já que estamos falando também da psicologia, né? Como é importante dar essa retaguarda, né? Uma retaguarda emocional. Porque muitas vezes o importante é que a pessoa que tem identidade transexual possa se apropriar disso. Né? Muitas vezes trabalhando a historicização desse corpo. Esse corpo tem uma história, né? E não é uma história que vai ver o passado, senão a possibilidade de um devir. Um devir dentro de uma sociedade que é contra isso. Né? Então é importante também, como profissional da área psicológica, poder trabalhar isso. Para a pessoa poder se apropriar das suas escolhas, apesar de que lá fora sempre vai continuar negociando. Né? Quando a gente pode alinhar a família nesse tratamento, é muito importante, porque eu falava do vínculo de cuidado. Como é importante, por exemplo, quando um adolescente se define transexual, que a família, em lugar de abandonar, possa cuidar e entender aquela situação. Deixa eu perguntar para os dois, tanto para o Leonardo quanto para a Giovana. Quem foram as pessoas que acolheram vocês? Família. Meus foram os amigos e minha mãe. Quer dizer, tem acolhida, né? Tem gente que... Isso eu tive sorte, a minha família. E aí é o quê? É um raio de luz, é um céu azul, é um conforto? É um bálsamo? É um conforto, né? É um conforto. É saber que você não está sozinha. Né? Saber que tem alguém que está junto contigo.
para te apoiar. Mesmo não sabendo como fazer. Mesmo não sabendo. Né? Mesmo não sabendo como fazer. Só a disposição, né? Só a disposição. Entender junto, eu acho que faz a diferença. Faz a diferença. Família faz. Diferença. Faz, né? E quem são os piores? Quem não acolheu mesmo? Pior? Eu acho que o pior é a sociedade, né? Quando a gente vai... Não, depende. Às vezes tem um pai que não compreende, tem um tio. A minha família foi super... Tive uma sorte. Meu não foi Não, tanta não. sorte. Eu tive Não foi a sorte. família toda, não. Porque o preconceito não escolhe, né? A relação. Não. Né? Pode ser. Você trata muito trans? No serviço público, né, programa de diversidade, sim. E é importante depois ter um espaço para poder falar disso. Então, imagina uma pessoa trans que não pode falar disso no posto de saúde, na escola, ou qualquer lugar. Aqui eu posso falar disso. Aqui eu posso falar do meu sofrimento, né? É importante que se faça isso, né? Porque muitas vezes você está sozinha. E não conta com a família, não conta com amigos. E o que acontece aí? Uma pessoa que tem impacto, né, de uma situação adversa, ela vai ficando isolada. É uma consequência emocional. Ficar isolada e ir rompendo os canais de comunicação, que são seus recursos emocionais. Não, eu estou preocupadíssima com o Leonardo, porque eu acho que ele tem que voltar para a faculdade. Eu acho. Imagina. Claro. E eu fiquei um Entendeu? pouco curiosa porque eu não conheço a sua história. Eu não conheço, enfim, se você puder compartilhar com a gente. O quê? A sua história. Da faculdade ou... Tudo, assim. Eu fui sempre uma criança muito, assim, muito amada, sempre... Eu tive sorte, como eu falei, né? Negócio de família, essas coisas. Eu só comecei a descobrir mesmo, como agora tecnologia, essas coisas, foi dos 30 para lá. Comecei a ler sobre transexualidade, sobre transgêneros, li muito, muito, muito. E aí eu vi uma pessoa na internet, um homem trans, eu olhei assim na internet e me identifiquei. Falei, pô, é isso que eu quero. E nisso eu já tinha um tratamento já com endócrino, eu conheço um endócrino meu, e eu já tinha um tratamento que eu gosto de malhar, essas coisas, e eu conversei com ele, perguntei se ele podia me ajudar. E aí ele me indicou para psicóloga, né, uma conhecida dele, eu fui para psicóloga, e num belo dia veio aquela famosa menstruação que a gente chama, que é menstruação, e eu fiquei desesperada, falei, caramba, eu voltei correndo no consultório dele, pedi pelo amor de Deus a testosterona, porque até isso, né, a gente precisa do psicólogo, do laudo psicológico para a gente começar o tratamento, né, hormonal. E aí eu fui lá, eu fiquei desesperada pedindo, por favor, ele acabou me dando a receita, eu comprei, e ele me aplicou ali naquela mesma hora. Mas eu comecei com os 35 anos, eu vou fazer 3 anos já de hormônio, já de... E você tem um atendimento médico em relação a essa repressão hormonal bem bacaninha? Eu uso particular, mas não é a realidade da gente assim. Exatamente. Eu uso particular. E eu não pago, não é o plano de saúde não, tá? Eu pago a parte. É bem... Tudo a parte, né? Caro pra caramba. Né? O SUS tem algum tipo de atendimento a isso? O SUS reconhece, né? Reconhece, a necessidade da identidade de gênero, né? O importante é que se coloque isso e que se facilite o serviço, né? Os planos de saúde não reconhecem. Só que o problema, geral, é isso? então, o problema do SUS é que a gente fica com aquela ansiedade de tomar hormônio. Muitos da gente tomam hormônio sem estar com com o médico. Não, sem acompanhamento médico é complicado, não, Giovana? O acompanhamento médico... Porque você tem que ter um médico que não seja preconceituoso, você tem que ser um médico que abrace a causa. São várias questões, assim. O sujeito médico que está ali atrás te consultando, ele também é um sujeito que é ultrapassado por preconceito, por vivências culturais também, né? Então, pode ser machista. Tem médico que se recusa ao atendimento, já vi isso, já vivenciei isso. E tem várias questões, assim, muitas vezes o atendimento médico é perverso, porque a transexualidade ela é considerada uma patologia. Giovana, né? Eu já fui vítima de atendimento médico perverso, entendeu? Sim. Isso existe pra caramba, entendeu? Muito. Mas quando a gente fala de transexualidade, isso é muito constante, é muito frequente, né? Para começar, é um comportamento humano de identidade que é visto como uma patologia, como uma doença psiquiátrica. Né? Imagino então, que por a gente não afirma a nossa identidade. A gente precisa que alguém ateste a nossa identidade. Exato.
A gente precisa que alguém fale, não, realmente é uma transexual, realmente é um transexual. E esse realmente tem que estar dentro de um determinado comportamento, como se a gente fosse uma caixinha, como se a gente fosse uma maquinazinha, e o nosso comportamento tem que ser adestrado para aquilo. Sabe? Por exemplo, mulheres transexuais, vou falar da minha vivência, tem que ser uma feminilidade super, assim. Sabe? Ah, entendi. Enquanto... Vai o preconceito quase que para o outro lado, né? Quase para o outro lado, sabe? Enquanto não são comportamentos cobrados, por exemplo, para testar que você é uma mulher. Isso. Tá? Mas são comportamentos que são utilizados para testar que eu sou uma mulher. Para me diagnosticar como tal. Eu lembro um atendimento que eu fazia de uma mulher transexual e que tinha conseguido uma vaga para fazer o tratamento no serviço público, né? Instituto de Endocrinologia. E chegou muito feliz para mim. Daria, eu consegui, mandaram para mim, vou começar. Mas olha só, aqui diz que eu tenho transtorno de identidade de gênero. É isso que aparece. Ela perguntou, será que eu sou doente? Para eu fazer a cirurgia, eu tive que... Pois é. Do Porque ela me laudo, disse assim... atestando que eu tenho um transtorno. Exato. Ah, existe a Pra eu patologia fazer- transtorno. Isso. O que você tá Aí falando, pode Luiz? entrar. Não, eu imagino que por conta de toda essa dificuldade, muita gente faça por conta própria um tratamento ou aplicações. E isso é um outro problema, né? Porque, Por conta própria, você quer por dizer? conta própria de aplicação. Perigosíssima. Né? E aí você tem também pessoas que podem ter complicações seríssimas nos membros e tudo mais, porque não conseguem lidar com esse tipo de olhar de tratamento. Né? É um Rola muita outro problema. ansiedade, é muita ansiedade. Eu sei, passei por isso. Você passou muito... por cirurgia também? Passei. Foi pela mastectomia, né? Foi mamoplastia masculinizadora que fala. Mas aí eu precisei do laudo também. Desse laudo do psicólogo. Do transtorno. Enfim, tudo bem, né? A gente fica tendo que aguentar esse E não tipo paga, de... tá? O plano de saúde não paga a cirurgia também. É particular. É tudo... No Você SUS vai tá ter uma que se fila de formar. 10 anos, não é isso? Não, Leonardo, você vai ter que se formar e ganhar dinheiro. Não dá, entendeu? Eu tô preocupadíssima com isso, porque a Giovana já está garantido que ela já está com diploma de professora universitária e tal. Ela vai me ajudar. Tá bem, ela tem que te ajudar, cara. Assim não dá. Tá ficando muito caro tudo isso. Vamos lá, o que a gente não pode deixar de falar? Que a gente está acabando o programa. Vamos lá, Giovana, o que a gente tem que falar? Qual é o recado que a gente tem que mandar? A gente tem que falar sobre a importância de reconhecer as identidades trans, tá? E a importância da aprovação, da gente conseguir aprovar uma legislação específica para essa população que possibilite que as pessoas trans alterem o nome, alterem o gênero, porque a ausência do reconhecimento dessas identidades, a ausência da possibilidade de reconhecer o nome e gênero da pessoa e ela poder trocar os seus documentos, impossibilita que ela acesse direitos sociais, direitos civis, de uma forma igualitária como os outros cidadãos. Então, acho que é importantíssimo a gente falar isso e pensar na questão da empregabilidade dessa população. Ok. Não adianta só a gente reconhecer vai a continuar identidade. no Facebook, mas eu queria que o Luiz, que vai sair agora, desse o serviço da peça. A peça Gisberta está no CCBB Rio, de quinta a domingo, sempre às 7h30 da noite, até 30 de abril. Eu falei que não tem ingresso, porque está esgotado até semana que vem, mas depois tem ingresso, gente. Ok, a gente está acabando, temos que todos ir para lá. A gente vai ficar no Facebook, ok? Nós voltamos agora só para o Facebook. Luiz, um beijo. Deixa eu te liberar. Vou lá. Deixa eu só te dar um recado. Sim. O Breno Gavião, ele diz que é sobrinho da Giz e fala que ficou muito triste com o que aconteceu, mas fica feliz que isso está ajudando outras pessoas. Preconceito é muito triste. Que bom. Família da Giz sempre ali com a gente, sempre atentos. Obrigada, hein? Sucesso. Obrigado. Aguardo lá no teatro. Obrigado. Tchau, obrigado. tchau. Eu tenho que pegar querido, um beijo seu grande. contato. Pega com o Ney aqui na saída. Ele vai ficar aí? Isso. Tá. Isso. Ah. Tchau, querido. Tchau, tchau. Parabéns. Merda hoje. Tchau. Beijo. Aí, qual é o seu recado? Eu acho que é importante frisar a diferença da identidade de gênero e a orientação sexual, né? Que a identidade é como a gente se identifica. E a orientação sexual... o teu sentimento interior. Isso, E como você quer ser visto. exatamente. Por mim e por todos nós. E a orientação sexual é a orientação afetiva, né?
por onde o seu desejo sexual Exatamente. vai. Exatamente. Né? Isso tem que sempre E aí a gente frisar. não se mete nisso. Não. Isso aí. E é tão diferente que, às vezes, uma pessoa trans, por exemplo, que tem uma identidade de gênero divergente do sexo biológico, vai ser homossexual. Pois é. Né? Ou seja, eu posso ser uma mulher translésbica, eu posso gostar de mulheres também. Ou bissexual. Então, assim, é bem diferente a orientação sexual e a identidade. Bem diferente. É nesse sentido que é uma luta de cidadania política, né? Nesse sentido. Por isso eu acho assim, o importante é que não seja visto apenas como uma discussão do privado, né? A sexualidade do privado, mas uma questão também de políticas públicas, né? Eu sempre falo para estagiários, né? Se a gente vai receber alguém que se sente perseguido por todo mundo, que desconfia de todo mundo, como é que dentro da psicologia vamos tascar um diagnóstico de persecutório, uma síndrome persecutório, se o tempo todo está sendo controlado? Mesmo, né? Isso é importante, isso é uma orientação que deve ser o tempo todo. Então, não é só do privado, é também do social que estamos vendo essa questão. Isso a gente não pode esquecer esse foco. Você que tem perguntas? Tenho. O Fábio, ele fez 2 comentários. Primeiro, ele pergunta como os pais devem fazer com os filhos. Ele disse que tem um filho de 5 anos que diz que é menina e gosta de brincar de boneca. Tem um familiar que está passando por isso e enfrentando muita dificuldade. O que os pais devem falar para os filhos? Como é que deve ser o tratamento? Como é que deve ajudar? Como é que deve ser esse apoio? Olha, eu acho importante ter essa aproximação, né, para saber que escolhas estão sendo nesse momento, né? Ou seja, uma criança ainda está estruturando e escolhendo suas questões. Então, muitas vezes falamos do medo dos pais de ver um menino brincando com bonecas. Isso significa que o menino é gay? Que é uma menina transexual? Ou que ele apenas gosta de brincar com bonecas? Então, isso tem que ser problematizado dessa maneira, né? Ver qual é a preocupação dos pais e qual é a realidade, né, que essa criança está vivendo. Apoio psicológico importante, apoio da escola, se tem essa visão importantíssima. Né? O que a gente acaba dizendo, se seu filho, homem, está brincando com boneca, precisa de ajuda psicológica. Você está entendendo? Para o pai. Porque vira uma coisa de maluco, porque, na verdade, as crianças podem brincar com o que elas quiserem. E, na verdade, se o pai já está com medo, vai ficar difícil. Exatamente. Porque você já está encaminhando uma situação de problematização, quando não pode, né? Brinca do que quiser, né? Brinca com o que quiser. E dá liberdade para vir alguma coisa disso. Não sabemos, não podemos ter certeza. Existe muito medo, né? Com certeza. Com certeza. O controle tem a ver com medo. Camila. E ele acrescentou que ele já foi muito preconceituoso com transgêneros, mas que quando viu o comovente filme Garota Dinamarquesa, ele passou a entender melhor e respeitá-los. Eu trouxe isso porque eu acho que é importante, às vezes, ter mais representatividade nos você filmes. Tem toda a razão. Que aí você tem mais empatia e você consegue mais entender, conhecer e, assim, respeitar. Essas figuras que aparecem, por exemplo, o Laerte, vocês se posicionarem publicamente, estão aqui, né? Falando. O Laerte, o filme Garota Dinamarquesa, tudo isso dá um certo alívio de ser... A Leia T. Eu penso que a arte, eu cheguei a falar isso com o Lubianco na pré-produção da peça. A arte tem um papel fundamental, assim, de personificar, de tocar pela estética, pelo imagético, essas questões que são mais complicadas, né, das relações humanas, que versam sobre preconceito, que versam sobre discriminação, que versam sobre ódio. Então, assim, eu acho que a arte, a cultura tem esse papel. Né? E a partir do momento que a gente conhece pessoas, conhece realidades, então, assim, eu não estou falando de uma transexual, eu estou falando da garota dinamarquesa, né? da Lili Elbe, né? Eu não estou falando da travesti, qualquer que seja, que eu vejo o corpo seminu na esquina, mas eu estou falando de uma pessoa que tem carne, osso, sentimento, que passa pelas mesmas coisas e essa realidade aproxima da gente. Acho que isso é fundamental. Você poder se identificar. Sim. Né?
poder reconhecer no outro alguma coisa que te faça bem, né? Fala um pouquinho, Dario. Acho que iniciamos vendo assim, a importância de ter esse tema, né? E esse tema tem que ser permanente nas escolas, no currículo escolar, né? Falar de sexualidade, falar de desejo, falar de fantasia. Desde a psicologia a gente entende isso, né? Nem na faculdade a gente A tem, sexualidade né? acontece aqui porque também é uma fantasia. E não é questão de identidade de gênero, orientação que não deixa de ser importante de falar sobre isso. Muitas vezes esse espaço dentro da escola pode aliviar muito a ansiedade de conflitos e perguntas que não tenho para quem perguntar, né? Então, poder falar com essa tranquilidade, né? Eu acho que vai atingir as crianças, vai envolver os professores que muitas vezes não sabem como é que eu falo sobre isso. E provavelmente vai atingir as famílias. Você faz palestras, Giovana, sobre o transgênero, sobre a transgeneridade? Faço. Faz? Faço, sim. E qual é a acolhida? Para que tipo de público? Que tipo te chama para... Mais academia. Academia, movimentos sociais, faculdade de Direito, faculdade de Psicologia. Normalmente são os convites mais... São as tentativas de abrir... De abrir. Ano passado tive uma experiência muito bacana no Encontro Nacional de Política Pública. Tá. Foi uma experiência interessante. Pensar a política pública para essa população. E que lugares são mais abertos e que lugares são mais fechados? O Brasil, eu fiquei muito impressionado com essa história que o Brasil tem muito crime, muito crime de ódio. Uma por dia, né? Uma travesti. Isso assim, as notícias, essas notícias de crimes de violência, que a gente tem essa média, essa estimativa, ela é subnotificada, né? Claro. Na verdade, a polícia, quando pega um corpo de uma mulher transexual, de uma travesti, ela não está com documento retificado. Então, ela vai registrar como falecimento de um homem. Então, um homem trans, uma lésbica. De uma mulher, né? Não, muitas vezes no registro ela até coloca que estava travestido, que estava usando roupa de acordo com o sexo, com o gênero não correspondente com o sexo biológico, mas a gente ainda tem esse problema de subnotificação. O que a gente levanta de um por dia são dados de movimentos sociais. Que se organizam para fazer Agora, o Lobianco falou que Portugal, por conta dessa violência com a Gisberta, ele melhorou no comportamento geral. Foi o crime do qual... Olha que Portugal, em princípio, a gente que fica se achando muito que os portugueses são mais reacionários, mas pelo visto não, né? A gente está falando de uma mudança de atitude, né? Às vezes isso vai nos levar 1 ou 2 gerações, né? E isso só vai ser provocado quando a gente pode construir uma lei. Imagina o que foi a Lei Maria da Penha. Nós precisamos realmente que isso se trate como crimes de ódio, homofobia, transfobia, né? Sim. Que possa ser penalizado, responsabilizado, para que como sociedade podamos mudar. A diferença é que em Portugal, o crime da Gisberta, que Gisberta foi vítima, né? Provocou uma comoção tal que mudou a legislação, né? Aqui no Brasil, assim... Porque eram crianças. Eram crianças que assassinaram Gisberta, né? Crianças num colégio, de um orfanato católico. Imagina. Né? Não, é assustador. Mas aqui no Brasil, quantas mais vão ter que morrer para ter uma comoção? Né? Para a gente tratar isso com a seriedade que precisa, para mostrar que essa população é vítima de violência institucional, é vítima de violência física, é vítima de violências simbólicas todos os dias e que precisa de algum nível de proteção. As religiões são acolhedoras, não? Nenhuma, né? Historicamente, a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana, porque não trabalham com essa noção de pecado. O budismo né? O budismo também. Mas as religiões cristãs, somente as igrejas inclusivas e algumas que estão mais abertas para essa discussão. No final, elas acabam reforçando o preconceito? Reforçam e às vezes utilizam os discursos religiosos para estimular o ódio, a violência, que eu até brinco, falo que são amoladores de faca, né? São lideranças religiosas que não cometem os crimes,
mas que incentivam que outras pessoas cometam, né? Que tratam aquele comportamento, aquela identidade como fruto de um desvio religioso, um desvio, uma tentação do demônio, ou coisas do tipo. São os grandes campos que abordam a sexualidade, né? A religião e a ciência. Então tem que ser tratado como o pecado ou como doença. Olha só. E a gente não trata como um fenômeno humano só. Bom, gente, foi um prazer tê-los aqui. Obrigada. Obrigada. Voltem sempre. Muito obrigada. Muito obrigado. O programa está chegando ao final. Segunda-feira nós estamos de volta, 5 horas da tarde. Até lá.